Bom dia, bem-vindo ao canal História e Teologia, onde nós abordamos temas históricos e também teológicos bíblicos. Hoje nós iremos falar sobre dois temas, que na verdade é só um tema, porque fala a respeito do pecado. Vamos falar sobre dois tipos de pecados que pouquissimamente você ouve nos círculos das igrejas, certo? Acompanhe comigo em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6, que diz da seguinte forma: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, reconhece os seus caminhos e seja sábio. Agora você pode também acompanhar em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, certo? Diz assim: Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem os glutões herdarão o que? O reino dos céus ou de Deus. Por que é necessário falar sobre essa questão dos pecados que muitas vezes não se fala nos círculos das igrejas? Nós, de forma utilitária, falamos muito sobre mentiras, fofocas, assassinatos, adultérios, mas esquecemos que tanto a preguiça como também a própria glutonaria são pecados que fazem com que a pessoa que está dentro de uma igreja ela perca a sua comunhão com Deus e também perca a sua salvação, pois uma coisa puxa a outra, certo? Bom, vamos falar primeiramente da preguiça. A preguiça, ela é um pecado, certo? Quando Adão e Eva, eles caem, juntamente com eles vem todos os tipos de males que vêm com o pecado. Vem o roubo, o assassinato, a injúria, certo? A prostituição e muitos pecados vêm com a abertura que se deu no Éden, certo? E a preguiça, ela é muito subestimada. Ela é muito subestimada mesmo. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção que uma falha de caráter, um defeito como a preguiça, pode levar uma pessoa a perder sua salvação, certo? A se desvincular de Deus. A preguiça, como já foi citado no texto de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6 a 11, é mostrada por Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, que é um mal muito grande, certo? A preguiça, ela causa na vida secular da pessoa miséria e até mesmo fome. Uma pessoa preguiçosa, ela não tem disposição para nada. Ela não quer correr atrás do seu sustento, ela não quer correr atrás do seu salário, ela não tem disposição para conseguir as coisas. E espiritualmente falando, uma pessoa preguiçosa, ela também não consegue ter disposição para orar, para ir à igreja e para ler a Bíblia. Logo, se ela não ora, se ela não vai à igreja, se ela não lê a Bíblia, ela automaticamente não consegue ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e também não consegue ter vida espiritual ativa. Ela é uma morta espiritualmente, porque ela não tem preguiça, uma falta de disposição. E Salomão comenta e fala sobre isso em Provérbios 6, certo? Onde ele fala sobre a questão da formiga, que ela, como nós sabemos, é um inseto, porém é muito trabalhador. Ela consegue carregar um peso maior do que o seu próprio peso corporal, certo? E ela trabalha bastante para ter comida, para ter sustento. Então Salomão fala sobre a questão da formiga, que em contraste com o preguiçoso, ela é muito trabalhadora, certo? Mas não é somente Provérbios 6, versículo 6 a 11, certo? Que se fala sobre a preguiça. Em Provérbios 6, 7, fala também em Provérbios 10, 4, 5, certo? Fala também sobre a questão do preguiçoso, ele não conseguir nada em relação às suas necessidades básicas, como já foi citado.
Então, em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, fala sobre a lei da semeadura. Fala que nós não podemos zombar de Deus, porque o que o homem ele plantar, com certeza ele vai colher. Então, se a pessoa que tem uma falta de disposição plantar essa característica, ela vai colher inevitavelmente. Então, o preguiçoso jamais vai conseguir herdar o reino de Deus ou ser salvo se ele continuar nesse estado de inércia dele. Paulo fala sobre pessoas na igreja dos Tessalonicenses que não queriam mais trabalhar, queriam ficar vadiando, anunciando que o reino de Deus havia chegado e que não era necessário mais trabalhar. E Paulo condena veementemente essas pessoas, dizendo que aquele que não quiser trabalhar também não coma, certo? E justamente Jesus falou que o trabalhador é digno no seu salário. Então você vê como é importante ter disposição para tudo nesta vida, para a gente conquistar as coisas, tanto seculares como coisas espirituais. Deus não vai dar nada para quem é preguiçoso, certo? Entendido isso, vamos para o pecado da glutonaria também. Existe um provérbio no meio cristão evangélico que diz que crente não bebe, mas come, certo? É um provérbio que existe. Porém, amados, esse provérbio, à luz da Bíblia, ele não tem validade nenhuma. Como já foi dito em 1 Coríntios, capítulo número 6, você pega lá do versículo do número 9 até o versículo do número 10, vai estar listando uma lista de pecados, certo? Falar sobre os injustos, as pessoas injustas que não têm uma vida reta diante do Senhor, não vão conseguir herdar o reino dos céus. Fala sobre muitos pecados, inclusive o pecado da glutonaria. Mas o que é glutonaria? Essa palavra que nós não falamos no nosso vocabulário cotidiano. A glutonaria tem a ver com a comilança, aquelas pessoas que comem de forma excessiva a ponto de prejudicar o seu próprio corpo. Ou seja, nós temos um corpo, tanto espiritual como físico, e devemos cuidar de ambos. A questão da ligação entre o que é espiritual e o que é físico se correlacionam. Na oração do Pai Nosso, você pode observar que Jesus recita o Pai Nosso para os seus discípulos e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que é ligado no céu, como disse Jesus a Pedro e aos demais, é ligado na terra. Essa questão do que é espiritual, do que é físico, estão correlacionadas. Logo, se nós cuidamos bem do nosso corpo espiritual através da Bíblia Sagrada, através da oração, nós devemos também cuidar do nosso corpo material, que é o templo do Espírito Santo, tanto de forma física como de forma espiritual. O Espírito Santo habita no nosso coração. E o que é o nosso coração? É onde tem todas as coisas guardadas, que ao contrário do que muita gente pensa, não é aqui, e sim aqui, certo? Onde está tudo, a mente, o cérebro, onde ele guarda tudo. Então, a questão toda é que nós devemos zelar pelo nosso corpo, tanto espiritual como físico. Então, nosso corpo espiritual, nós devemos zelar, e o nosso corpo físico também. Se nós comermos mais do que o nosso corpo aguenta, isso vai gerar uma série de doenças em nosso corpo. Diabetes, consumir muito carboidrato gera diabetes, certo? Consumir muita gordura também gera diabetes, além da hipertensão arterial, certo? Entupimento de veias, na verdade. Então, você vê que Deus se importa com a nossa saúde física e nós devemos também nos importar, fazer exercícios físicos para manter uma saúde regular. É de suma importância, certo? Que a gente cuide bem do nosso corpo. E os glutões, Provérbios também fala sobre glutão. Provérbio 23, versículo de número 20 ao 21. Fala também sobre os glutões, da importância de não estar incluso entre eles, certo? Então você vê, meu irmão, que nós temos que cuidar do nosso corpo físico. A vida não é só trabalho e comilança, não. Deus, ele está proibindo que a gente encha nosso corpo do excesso de comida.
O problema não é comer, o problema é exceder o limite que o nosso corpo aguenta, certo? Então, essas situações, elas devem ser colocadas em pauta diariamente para a nossa vida espiritual. Tanto a preguiça como a comilança ou glutonaria, ela pode nos tirar do reino dos céus. São coisas que as pessoas não prestam atenção e mal elas sabem que isso podem tirá-las para sempre, certo? Da comunhão eterna com o nosso Pai que está no céu. Que Deus em Cristo abençoe você. Inscreva-se no canal História e Teologia e compartilhe este vídeo para os seus amigos, irmãos e para todos aqueles que têm, digamos assim, problemas com a preguiça e também problemas com a comilança, e até mesmo aqueles que não têm, porque é necessário que o conhecimento se expanda e que Deus possa abrir a mente de muitos através disto. Amém?